E como cristãos, então, a gente tem que renovar a mente, como que nós renovamos a mente, né? E quais são os frutos de uma mente que foi renovada por Cristo Jesus? Esse é um dos assuntos, né? Os assuntos que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Você está no canal do Antítese, meu nome é Pedro, né? Nós estamos lá no Instagram, estamos aqui também no YouTube produzindo conteúdo. Então já peço para você, nesse início de vídeo, se inscrever no nosso canal, né, ativar o sininho para receber todas as notificações, não ficar de fora de nada do que a gente tem postado. É isso aí, a gente está passando por uma série de vídeos falando a respeito, né, com o título Em Busca da Santidade, falando sobre santidade, sobre a necessidade da santidade, sobre o que é santidade. Inclusive nós postamos o último vídeo falando sobre isso, quero até te recomendar isso aqui, você entrar lá e conferir. A última vez a gente fez um podcast, eu e minha irmã, falando sobre essa pauta, né, do que é a santidade, qual é o reflexo da santidade na vida do cristão. E em continuação, né, dessa temática, né, em busca da santidade, nós vamos falar no vídeo de hoje a respeito de como renovar a mente, o que é a renovação da mente. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, e acho que isso tem tudo a ver com santidade. Ele fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Bom, eu tenho certeza que você já leu esse versículo, né? Já escutou a respeito da renovação da mente. E a renovação da mente é algo que somente os cristãos podem viver, né? Somente nós que fomos salvos por Jesus podemos viver essa realidade. E Paulo aqui, para os romanos, ele vai falar sobre um imperativo. Nós somos chamados a renovar a mente, né? Ela não é um opcional para o cristão. Todo cristão é chamado a renovar a mente, mas também não é só um ato onde Deus ele vem e ele faz. Existe um processo nosso também de nos comprometermos com essa realidade da renovação da mente. Pensando que nós vivemos num mundo que é caído, onde a gente tem várias tentações, várias lutas, várias dificuldades, né? O cristão é chamado a ver o que Paulo ele deixa aqui nesse versículo, a renovar a mente para então desfrutar, né? Comprovar, experimentar essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É isso aí. No vídeo de hoje eu gostaria de, pelo menos, dividir em 3 partes, 3 perguntas que a gente vai responder através desse vídeo. Por que renovamos a nossa mente, né? Por que a nossa mente precisa ser renovada? Como que a mente ela pode ser renovada? E no final, qual é o fruto de uma mente que foi renovada por Cristo Jesus? Por que nós, como cristãos, renovamos a nossa mente? Lá no livro de Ezequiel, a gente sabe que o profeta Ezequiel fala sobre termos um coração de carne, né? Deixarmos de ter um coração de pedra, e quando fomos salvos por Jesus, nós temos agora um coração de carne. Essa realidade, eu sei que a revelação é progressiva na Bíblia, né? Ezequiel ele fala no contexto do Antigo Testamento, mas ele estava falando no contexto daqueles que foram salvos por Jesus também. Ele estava profetizando sobre um tempo onde o povo de Deus teria então esse coração de carne, esse coração que foi transformado por Jesus. E esse coração de carne tem a ver com alguém que foi justificado, alguém que foi salvo por Jesus, mas também foi justificado pela fé. E é muito interessante a gente pensar que a justificação, por que nós somos justificados? Quando nós somos justificados, a gente não simplesmente se tornou justo e a gente se tornou perfeito. É como se a gente já tivesse o nosso corpo glorificado e agora a gente não sofre mais com tentação nenhuma. Não, essa não é a realidade, não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que esse processo da santificação, ela acontece por sermos justificados, porque a justificação fala de uma progressão de intimidade. Por sermos justos, nós podemos nos aproximar do trono da graça, amarmos a Deus e sermos amados também por Deus. Isso significa que quando o processo do cristianismo, a vivência com Cristo tem a ver com o fato de sermos justificados, de estarmos sempre buscando vivemos este convite de Cristo, de vivermos aos pés do nosso Senhor. E isso é muito importante para nós, porque assim, a gente não pode só como cristão simplesmente, né, saber que o pecado é mau. Eu sei que o pecado é ruim, eu sei que o pecado é mau, né? Que não é suficiente para nós mudarmos de vida, simplesmente saber que algumas coisas são ruins e saber que o pecado é ruim. Não, é necessário que as minhas afeições, meus falsos amores caiam por terra e que eu possa amar mais a Jesus. E nesse processo de justificação, onde o Espírito Santo nos guia na vontade de Deus, é exatamente isso que acontece. As nossas afeições são mudadas, o nosso coração é mudado, né? Os nossos desejos são mudados, né? Então, ser cristão, né? Ser um cristão não significa que a gente não vai ter tentação, não significa que a gente não vai lutar com dificuldades, não significa que a gente não vai lutar, né, com momentos
onde nós vamos ser tentados. Significa que agora que nós somos salvos por Cristo Jesus, nós temos esse Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade para sermos transformados então à imagem de Cristo Jesus. E a renovação da mente é exatamente esse processo de entendermos que fomos justificados e que o Espírito Santo então está nos levando para uma intimidade maior com o nosso Deus. Uma das razões do porquê eu estou gravando esse vídeo, até pensando do porquê que é importante para nós renovarmos a mente, é porque recentemente, eu sou pastor de jovens, eu estava conversando com um jovem que estava lutando com as mesmas coisas, né? Eu sempre atendo esse jovem, ele sempre vem na minha sala, né? Vem no gabinete lá conversar comigo. E eu me lembro de, assim, esse processo de mudança de vida. Ele chegou para mim exatamente com essa pergunta: pastor, o que é essa renovação da mente? Como é que eu vivo isso, né? Por que é tão importante para mim, né? Por que eu preciso renovar a mente? E eu falei exatamente isso para ele. O processo de renovar a mente tem a ver com você ser filho de Deus. Agora que você foi justificado, você precisa entender que esse processo de viver aos pés da cruz, aos pés do nosso Senhor Jesus, é um processo que você é convidado a viver todos os dias. Todos os dias. E assim, eu me lembro, agora de maneira de experiência pessoal, contando um exemplo pessoal meu, né? Eu me lembro que durante muito tempo, na minha caminhada de conversão, sendo filho de pastor, né? Eu pensei que a conversão se trataria simplesmente... Eu tinha uma lista de coisas que eu fazia quando eu não conhecia Deus, né? De coisas que eu poderia fazer quando eu não tinha a Jesus, quando Jesus não era meu Salvador, eu tinha uma lista de coisas que eu podia fazer. E agora que eu fui salvo por Jesus, eu tenho uma lista de coisas que eu preciso fazer. Eu sempre, muitas vezes na minha caminhada, comecei a tratar as coisas que eu fazia para Deus como se fosse uma lista de pode ou não pode. Mas a gente precisa entender que depois que nós somos salvos por Jesus, depois que fomos justificados por Jesus, não se trata de fazer ou não fazer. Não se trata simplesmente de uma lista de pode ou não pode, de coisas que a gente simplesmente deve e aquilo a gente não pode fazer. Tem a ver com nos relacionarmos com Cristo Jesus. Tem a ver com amarmos a sua presença, conhecermos Ele cada vez mais. E nesse processo de conhecê-lo, a nossa mente vai sendo renovada. E para isso a gente precisa entender, né, que a Bíblia deixa claro para nós que esse processo de renovação da mente tem a ver com algo que é diário. Que a gente precisa se preparar, a gente precisa entender o lugar onde nós estamos. Né? Você sabe as suas batalhas, o lugar onde você estuda, né? A sua faculdade, o seu trabalho, as suas tentações. Ninguém mais sabe, além de você e Deus, as suas lutas pessoais. E é por isso que o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele vai falar sobre a necessidade de termos a mente preparada. Então Paulo vai falar sobre a renovação da mente, Pedro vai falar assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Então, sendo sóbrios, colocando então toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então é muito legal a gente pensar que o vocabulário que Pedro ele vai usar, linkando então com a renovação da mente, é um vocabulário de preparo, é um vocabulário de batalha. Né? Você precisa estar preparado para a batalha que você vai viver no dia a dia. Então, vamos pensar nessa realidade. Satanás não é mais nosso Senhor, nós não estamos mais no domínio de Satanás. Né? A Bíblia nos diz que a gente foi tirado do império das trevas. Né? Nós não somos mais escravos do pecado, mas essa batalha diária que nós temos é uma batalha que, sim, está fora de nós, mas se reflete dentro de nós. A nossa carne clama por espaço. A nossa carne não deseja estar debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E todas as vezes que nós renovamos a nossa mente, nós estamos fazendo exatamente isso. Colocando a nossa carne, matando a nossa carne para que então o Espírito Santo possa reinar sobre as nossas vidas. É essa batalha onde nós vamos nos revestir então do poder de Deus. É o que Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 23. Ele fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com desejos pecaminosos e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em sua justiça e santidade provenientes da verdade. Perceba isso então, essa renovação da mente tem a ver exatamente com esse processo de uma busca por Deus, de um matar da carne. E nessa batalha entre a carne e o espírito, a gente vai se tornando cada vez mais, então, semelhante a Cristo Jesus. Mas tem a ver com a nossa mente, tem a ver com o processo mental. Então, a Bíblia está sendo clara em nos dizer a importância que existe nessa batalha da mente. E o segundo ponto, então, que a gente quer responder com esse vídeo: como que nós renovamos a nossa mente?
Se a gente entendeu no primeiro que nós somos chamados, o cristão precisa viver, é um imperativo, né? E também é um processo na vida de todo cristão, o próximo ponto é como que a gente pode renovar nossa mente. Eu já faço essa declaração já de início, que a renovação da mente, ela acontece através de conhecer a Cristo cada vez mais e conhecer a Cristo através da sua palavra, contemplar Jesus através das Escrituras e ter um coração cada vez mais desejoso por Cristo Jesus. Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele fala assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor e segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Olha o que ele fala aqui, somos transformados contemplando a Cristo, buscando a Cristo, meditando a Cristo, amando a Jesus, né? Lendo mais da sua palavra. Tem a ver com essa vivência diária de buscarmos a Ele cada vez mais, para então a gente poder conhecer a Cristo. E é interessante porque, pensa comigo, não tem a ver só, a gente não pode achar que renovação da mente acontece com uma leitura básica da Bíblia de só 15 minutos por dia. Se você achar que você vai vencer a batalha diária, de, sei lá, quantas horas você passa no seu trabalho, passa no dia a dia aí, 16, 20 horas aí, sei lá, do dia a dia, acho que é um pouco menos que isso, mas com um preparo, como Pedro fala lá em 1 Pedro, né, que a gente leu antes, com 15 minutos de preparo, lendo a Bíblia 15 minutos, como é que a gente vai estar preparado? Como é que a gente vai ter contemplado o suficiente a Cristo? É lógico, não tem a ver com simplesmente uma regra de quanto tempo a gente tem que ter, tem a ver com conhecer a Jesus cada vez mais, nos relacionarmos com Ele, mas perceba que tem a ver também, né, precisa ser algo intencional em nós. Essa busca diária, em cada vez mais desejar a presença de Deus, desejar ler as Escrituras e cada vez mais buscar o Senhor através da sua palavra. Paulo vai falar em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha que interessante. Paulo está falando a respeito das coisas do alto. O que são as coisas do alto? São as coisas de Deus. Como que nós conhecemos o coração de Deus? Nós conhecemos o coração de Deus através da sua palavra. Como que nós nos tornamos amigos de Jesus? É quando nós conhecemos o coração de Jesus através da palavra de Deus, através das Escrituras, amando cada vez mais a presença, buscando Deus cada vez mais. E nós percebemos isso em toda a Bíblia, todos os personagens bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vamos perceber que eles eram homens da palavra. Um exemplo, eu estava lembrando, Josué, antes de entrar ali na Terra Prometida, quando ele se encontra com o comandante do exército de Deus, antes de ter um diálogo com ele, preparação a respeito daquilo que ele ia viver, ele vai falar a respeito da necessidade de Josué meditar e buscar o Senhor na lei de Deus. Ele coloca isso como um imperativo para que Josué vivesse e o povo todo vivesse. A gente vai perceber isso em toda a Bíblia. Era uma necessidade. Isso não tem a ver simplesmente com legalismo, com algo que a gente faz por fazer, não. Tem a ver com esse relacionamento que nós vivemos. Como que a gente pode então renovar a nossa mente? Buscando, meditando, contemplando, amando, cada vez mais desejando a presença de Deus através das Escrituras. Eu creio até um batizar da nossa mente, pensando agora no vocabulário, né, que Paulo vai falar sobre a renovação da mente, é um batizar, é um encharcar da nossa mente com a palavra de Deus a ponto da palavra realmente estar nos nossos corações, nas nossas mentes. Se nós entendemos que o mundo vai vir para atacar nossa mente com pensamentos e intenções que muitas vezes não vêm de Deus, são contrárias a Cristo Jesus, nós precisamos também encher a nossa mente com a palavra de Deus, cada vez mais desejando quem Cristo é. E por último, nós falamos então por que renovar a mente, como renovar a mente, e eu quero falar sobre quais são os frutos de uma mente que foi renovada por Cristo Jesus. Quais são os frutos? Né? Eu entendo que os frutos, mais uma vez, não tem a ver simplesmente com deixar de pecar. O cristão não é chamado a simplesmente sobreviver a vida cristã, evitar pecado, né? Evitar momentos de queda. Você não consegue medir a qualidade do relacionamento com Cristo que você tem simplesmente por evitar pecado, por deixar de pecar, mas sim por amar Jesus cada vez mais, desejar Jesus cada vez mais e se tornar cada vez mais parecido com Cristo
com Cristo Jesus. Esse é o chamado da vida cristã. Não simplesmente deixar de pecar, mas não pecar para amar a Cristo. Não pecar porque eu amo mais Jesus do que o pecado que antes me dominava, né? E uma pessoa que renovou a mente, o que vai acontecer? Até listei algumas coisas. Uma pessoa que foi renovada em sua mente e vive em constante renovação da mente, primeiro, ela vai crescer num amor cada vez maior por Cristo Jesus e a sua palavra, como a gente falou antes, né? Ela vai entender o caráter de Deus, quem Cristo é, as promessas que Deus nos fez na sua palavra a respeito de quem nós somos, a respeito da nossa identidade, a respeito do nosso chamado, né, o chamado que nós temos, né? Ela vai deixar de ver o pecado, não simplesmente porque ela está evitando o pecado, mas porque ela ama muito mais a Deus do que aquilo que dominava ela antes, né? Ela entende que o seu Salvador, o trazer tristeza ao coração de Deus, trazer tristeza ao Espírito Santo, né? A trazer tristeza a Cristo Jesus é algo que ela não negocia. E ela entende que existe muito mais prazer e que pode ser satisfeito na presença de Jesus do que para aquilo que o pecado pode oferecer. De todas as coisas que o pecado pode oferecer, Deus tem muito mais a oferecer para nós. E ela entende que os prazeres desse mundo, que são momentâneos, os prazeres de Deus são muito mais, realmente podem satisfazer a nossa alma plenamente. E eu coloquei outra coisa aqui, aqueles que foram renovados na sua mente têm uma lente, tem o Evangelho, a Bíblia nos traz uma lente de enxergar a vida, de enxergar os momentos que nós estamos passando. Quer dizer, ele entende que o pecado gera nele uma falta de paz. O pecado, a prática do pecado gera nele uma angústia. O pecado gera nele um estresse. O pecado gera nele uma distância de Deus. Então, por causa disso, ele vai viver muitas coisas na sua vida. E por ter essa lente, né, essa lente, diria até de Cristo, ele percebe essas coisas. E antes mesmo, então, de pecar, ele submete essas tentações a Deus. O processo da renovação da mente é o processo que vai realmente nos mostrar as tentações que nós estamos vivendo. E essas lentes, como eu falei, essa lente, né, de Cristo em nós, que vem com a renovação da mente, também vai nos fazer entender realmente quem Deus é e o propósito de Deus para as nossas vidas. Então a gente respondeu aqui nesse vídeo exatamente isso, né? Vou até relembrar com vocês. Por que nós renovamos a mente? Nós renovamos a mente porque somos cristãos, é um chamado cristão, é um chamado para nós. A gente é chamado a viver na proximidade em Deus, na proximidade de Cristo. Também nós respondemos como que a mente é renovada, através da palavra, através de uma busca pela presença de Deus. E por último, qual é o fruto de uma mente renovada? Fruto de uma mente renovada não é simplesmente evitar pecado, mas é cada vez mais se aproximar de Jesus e se tornar mais semelhante a Ele, né? Cada vez mais se tornar semelhante a Cristo Jesus. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter te abençoado. A gente está numa série de vídeos aí falando sobre em busca da santidade, em busca do coração de Deus, na santidade, nesse processo de santificação. A gente vai continuar postando conteúdos aqui. Fica com a gente nos próximos vídeos também, né? Sempre acompanha as novidades que a gente tem postado e a gente se vê lá no Instagram e aqui também no YouTube. É isso aí. Deus abençoe sua vida. Valeu!